aí, alfartanos, sejam bem-vindos ao nosso bloco de sífilis. E dessa vez, nós vamos dar uma atenção especial para a relação entre sífilis e HIV. Vou dar uma dica. Você que está chegando agora, que já entrou nesse módulo, volte os vídeos e siga a sequência do vídeo para que você entenda os conceitos gerais da sífilis, para que você entenda a classificação que teve de atualização, as manifestações clínicas, tratamento, populações especiais, até nós chegarmos aqui em sífilis e HIV. Bom, se nós temos uma preocupação aqui grande e especial com a sífilis, agora tenta imaginar você atendendo essa pessoa com sífilis e HIV. Então, essa preocupação que já existe nas duas situações é que ela se potencializa. E é isso que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Então, como que nós temos que olhar para essa pessoa, qual a atenção que nós devemos ter, como que vai acontecer a orientação, o rastreamento e o tratamento. Então, aqui esse bloco é direcionado para a sua prova, de acordo com PCDT e IST de 2021. Vamos lá? Então, nosso assunto é sífilis e HIV. Olha só, alfartanos, a prevalência da sífilis ela é maior entre as pessoas portadoras de HIV. Ó. Então, essa prevalência da sífilis ela se destaca nessas pessoas portadoras de HIV. É muito mais é que ele faz uma comparação. Então, essa pessoa portadora de HIV positiva, ela tem uma prevalência para sífilis comparado com aquela pessoa que é negativa. Uma revisão sistemática mostrou uma mediana de 9,5% de prevalência desse agravo entre as pessoas aqui vivendo com HIV/AIDS. Isso significa o quê? Que essas pessoas aqui vivendo com HIV/AIDS, eles devem ter uma orientação bem direcionada em relação à sífilis. O que é a sífilis, como essa sífilis é transmitida, como acontecem esses estágios da doença, como que acontece o tratamento, a importância da quebra da cadeia de transmissão. Então, os estudos mostram que a ó, o nome, prevalência aqui de pessoas vivendo com HIV em relação à sífilis é maior na pessoa positiva do que nessa pessoa negativa. Então vamos ter muita atenção e por isso que esse dado ele traz uma informação importante e ele direciona a preocupação aqui dos estudos e direciona a atenção aqui da saúde pública. Estudos sugerem que a alta taxa de sífilis é mais provavelmente causada por fatores comportamentais que por fatores imunológicos. Por quê? O que pode acontecer aqui? Por nós sabermos o que as pessoas sabem que esse sistema imunológico da pessoa com HIV é um sistema imunológico mais debilitado, né? Sujeito a pegar mais infecções. Então, muitas vezes, eles associam, as pessoas tendem a associar a sífilis com um fator aqui imunológico. Só que, na maioria das vezes, nós estamos falando de um fator comportamental. É a exposição ao treponema, é a exposição aqui a adquirir a infecção. Por isso que o comportamento, a exposição dessa pessoa a um comportamento de risco, ela é uma grande preocupação. E nós entramos aqui com essa parte de orientação como profissionais de saúde. A aquisição de sífilis e outras ISTs, aqui ó, na verdade não é só sífilis, aqui é porque nossa aula está direcionada para sífilis. Mas nós temos outras ISTs em pessoas aqui vivendo com HIV, confirma a vulnerabilidade e a falha na adesão às orientações e prevenção. Porque além do tratamento
que é ofertado, além da estrutura que essa pessoa tem para ela ser acompanhada, existe um fator que ele é muito importante, que é a adesão do tratamento. Então, não adianta ele ter o diagnóstico precoce, não adianta ele ter a medicação, se ele não tem adesão a esse tratamento, se ele não vai nessa unidade para receber a medicação, se ele não vai ser acompanhado pelo profissional de saúde, se existe resistência em relação ao uso do preservativo nas parcerias sexuais. Então, tudo isso vai prejudicar e terminar aí aumentando essa cadeia de transmissão. Pessoas com comportamento sexual de alto risco muitas vezes têm acesso limitado aos cuidados de saúde devido às questões econômicas e à estagnação social. Sífilis e HIV. Úlceras genitais podem facilitar a transmissão sexual e perinatal do HIV. Desculpa. A quebra da integridade do epitélio mucoso ocasiona uma via de entrada para o vírus. O que acontece? Imagina aí, nós falamos em úlcera, principalmente aí no primeiro bloco, quando nós falamos aqui nas manifestações clínicas. E nós vimos que a úlcera, ela vem presente aqui na fase primária, pode vir também aqui na fase secundária. Quando existe essa úlcera, existe uma porta de entrada. Então, isso aqui vai facilitar o quê? A entrada do vírus HIV. Então, por isso que existe essa facilidade aqui, ó, dessa transmissão em relação à sífilis e ao HIV. Ó, novamente, a quebra da integridade do epitélio mucoso ocasiona uma via de entrada para o vírus. É só você imaginar uma úlcera. E você, ó, imaginar uma úlcera, e ainda vou lembrar de uma coisa importante dos primeiros blocos. Rica em treponemas na fase primária e secundária. Além disso, há um influxo local de linfócitos CD4 positivo. Quando nós falamos em HIV, quando nós estivermos na aula de HIV, vocês vão ter isso aqui direto, ó. Aqui nós vamos falar muito dos linfócitos TCD4 positivo e o aumento da expressão de correceptores CCR5 em macrófagos, aumentando aqui a probabilidade de aquisição do HIV. Há relatos isolados de comportamento anormal dos testes imunológicos de sífilis e resposta terapêutica atípica dessas pessoas aqui com HIV. As recomendações diagnósticas para essa população, no entanto, são as mesmas utilizadas para as pessoas sem infecção pelo HIV. Por exemplo, quando nós formos falar nas testagens, aqui ele não vai diferenciar uma pessoa portadora de HIV e uma pessoa que não é portadora de HIV. Então, segue aqui o mesmo rastreamento, segue o mesmo teste, é isso que ele está querendo dizer. O tratamento com penicilina, benzilpenicilina, benzatina, deve ser realizado de acordo com cada fase clínica da doença. Então, você vai lembrar da fase clínica da doença e tratar de acordo com essa fase. Recomenda-se mais atenção às complicações oculares. Aqui eu quero que você destaque as palavras de peso. Então, ó, complicações oculares, complicações neurológicas, que tendem a ser mais frequentes nos pacientes com HIV. Aqui ele não fala que é exclusivamente, mas ele fala o quê? Que tende a ser mais frequente, e isso é importante. Então, aqui, ó, destaca bem no teu material essas complicações oculares e neurológicas. Guarda isso. Pelo menos naqueles não tratados ou tratados de forma inadequada. Todas as pessoas aqui vivendo com HIV, diagnosticadas com sífilis, então aqui, ó, ele tem HIV mais sífilis. Devem ser submetidas a um exame neurológico minucioso. Então, não esquece isso, que aqui pode ter questão de prova. Existe aqui essa correlação
associa as pessoas vivendo com HIV e sífilis, elas devem ser submetidas a um exame neurológico minucioso. Em caso de sinais ou sintomas oculares e ou neurológicos, que nós já vimos aqui, ó, que ele tem essa tendência à complicação, a consulta com o especialista ela não deve ser retardada e a punção lombar passa a ser uma imposição diagnóstica. Então, nessa situação em que houve aqui sinais e sintomas oculares, neurológicos, a consulta aqui com o especialista em forma nenhuma vai ser retardada, tem que ir, e a punção lombar passa a ser aqui uma imposição diagnóstica. O curso clínico da sífilis, ele pode ser alterado pela co-infecção pelo HIV. Olha só que interessante, ó. Aquele curso clínico que nós já discutimos lá nas aulas, que vem primeiro, nos primeiros blocos, que vem a primária, a secundária, a latente, aí depois que vem a terciária, ela pode ser alterada com HIV. Com a ocorrência o quê? De manifestações atípicas ou mais agressivas. Então, lembrei em que sentido pode ser alterada? No sentido de ser manifestações atípicas, você não esperava aquele tipo de manifestação na pessoa, ou então de ser aquela situação mais agressiva, aquela manifestação clínica bem mais agressiva nessa pessoa. Então, fica de olho, porque nós estamos falando de uma pessoa aqui que tem associado o HIV e a sífilis. Então, tudo isso vai ser potencializado e pode surgir essas manifestações atípicas e agressivas. As apresentações clínicas de cada estágio geralmente são semelhantes a pacientes sem infecção pelo HIV. Então, vai acontecer aquela situação que nós vimos lá nos primeiros blocos. Então, aqui vai ser semelhante. A primeira coisa, o que na fase primária, é aquela situação, aqueles sintomas inespecíficos que podem acontecer. E vem a presença de uma úlcera, que essa úlcera ela é o quê? Indolor, na maioria das vezes, borda regular, fundo limpo, geralmente única, mas nós sabemos que nessa pessoa com HIV existe uma possibilidade maior de ter mais úlceras, não é uma regra, mas existe essa possibilidade de existir mais úlceras nessa pessoa. Pode estar na genitália externa, pode estar no colo do útero. E detalhe, o que que vai acontecer? Vai sumir independente do tratamento. Aí vai chegar aqui as complicações da fase secundária. Então, ela vai embora e ela retorna na fase secundária, que vai ser muito comum as roselas aqui, palmas das mãos, pés. Pode ter manifestações também inespecíficas de mal-estar. Pode estar associado também à presença de uma úlcera, até porque na fase primária e secundária nós temos essa presença aqui de úlcera aqui com riqueza de treponemas. Vem a fase latente, que é aquela fase o quê? Silenciosa, que você pensa que foi embora, que não volta mais. E quando ela volta, anos depois, que pode voltar aí até 40 anos depois, ela vem na sua fase terciária, que vem aqui com acometimento sistêmico mais grave, envolvendo aí até o sistema nervoso central. Então, toma cuidado, porque aqui ele não faz diferença dessas manifestações clínicas. Ele vem falando o quê? Que são semelhantes, tá certo? Então, vamos lá. Aqui era um lembrete dessas manifestações. Então, geralmente, não é exclusivamente, são semelhantes aos pacientes sem infecção pelo HIV. No entanto, pode ocorrer desenvolvimento de cancros múltiplos e profundos ou atípicos, que foi o que eu falei. Então, aqui não significa que vai ser uma úlcera, um cancro duro, pode ter mais, os quais apresentam resolução mais lenta. Então, eles são mais preguiçosos para ir embora. Maior frequência de sobreposição de estágios, concomitância de lesões primárias e secundárias no momento do diagnóstico. Aqui também é bem comum. Maior frequência de forma clínica de secundarismo. Habitualmente, os sintomas constitucionais são mais exuberantes,
E as lesões cutâneas, elas são mais agressivas. Então, você pensa aí, associado a essas duas infecções, vai ter aqui sintomas mais exuberantes, mais agressivos. Predisposição ao desenvolvimento de lesões oftálmicas e neurológicas. Então, ó, oftálmicas e neurológicas é sempre uma informação chave quando nós estamos associando a sífilis ao HIV. O diagnóstico de sífilis em pessoas com HIV é realizado da mesma forma que os indivíduos sem infecção. Então, você vai pensar nos testes treponêmicos, nos testes não treponêmicos. Quando os achados clínicos são sugestivos de sífilis, mas os testes imunológicos, que são treponêmico ou não treponêmico, são não reagentes ou as interpretações deixam dúvidas, formas alternativas de diagnóstico, como biópsia da lesão e a microscopia de campo escuro de material da lesão, podem ser úteis para o diagnóstico. Inclusive, nós vimos que aqui é o tipo de coleta direta. Os casos de neurosífilis meningovascular de apresentação mais precoce são mais prevalentes em pessoas aqui com infecção pelo HIV. Então, faz essa associação aqui, ó, da neurosífilis meningovascular, particularmente naquelas com AIDS, que elas já têm os sintomas, elas já têm gravidade aqui do vírus. A neurosífilis, ela deve ser considerada no diagnóstico diferencial das encefalites. Então, quando você pensa em neurosífilis, você tem que pensar em diagnóstico diferencial de encefalites. Aqui é uma tabela do PCDT-IST 2021, que vem falando sobre a indicação de punção lombar em pessoas com HIV para a pesquisa de neurosífilis. Então, em que situação vai acontecer? Na presença de sintomas neurológicos ou oftalmológicos, e eles sempre estão batendo nessa tecla, no sintoma neurológico, no sintoma oftalmológico. Evidência de sífilis terciária ativa, e após a falhar o tratamento clínico, independente da história sexual, independente aqui se teve exposição ao vírus ou nova exposição a comportamento de risco ou não. Os critérios diagnósticos e de tratamento para as pessoas com HIV são os mesmos utilizados para pacientes negativos para o HIV. Isso aqui é importante porque o examinador ele pode criar uma pegadinha. Ele pode pensar assim, quem não estudou o protocolo pode cair nessa pegadinha. E aqui é muito claro, são os mesmos utilizados para aquelas pessoas que são negativas para HIV. Parcerias sexuais. Então, vamos lá, não tem como falar de sífilis sem parcerias. 1/3 das parcerias sexuais das pessoas com sífilis recente desenvolverão sífilis dentro de 30 dias da exposição. Aonde tem número, tem questão, então fique atento. Além da avaliação clínica, que ela sempre deve existir, e o segmento laboratorial, se houver exposição à pessoa com sífilis até 90 dias, recomenda-se a oferta de tratamento presuntivo a esses parceiros sexuais, independente do estágio clínico ou os sinais e sintomas. Com dose única da benzilpenicilina benzatina, 2,5 milhões de unidade intramuscular, que ela é exclusivamente intramuscular, 1,2 milhões de unidades em cada glúteo. Então, vai ser aqui, ó, 1 milhão aqui e 200 em cada glúteo e aqui também. Isso em uma administração intramuscular. Todas as parcerias devem ser tratadas, isso aqui é informação base, e não precisa nem você perder tempo, porque se é parceria, tem que ser tratado. Quando o teste de sífilis for reagente, recomenda-se o tratamento de sífilis adquirida no adulto, de acordo com o estágio clínico. Então, você não vai fazer nada diferente, você vai fazer o mesmo tratamento. A avaliação e tratamento das parcerias sexuais é crucial
para interromper a cadeia de transmissão da infecção. Inclusive, na pesquisa aqui do assunto, para elaborar esta aula, o que foi que eu observei? Tem bancas que gostam de fazer pegadinhas em relação a esse tratamento da pessoa com HIV, portadora de sífilis com HIV, e a portadora de sífilis sem o HIV. E o manual, ele deixa muito claro, o nosso PCDT e ST, ele fala que o protocolo, ele vai ser o mesmo, de acordo com o estágio da sífilis. Então, fica de olho nisso, porque aqui pode ter, sim, questão de prova. E é isso aí, alfartanos. Aqui nós encerramos mais um bloco sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Aqui nós encerramos o assunto de sífilis, de sífilis e associamos a sífilis ao HIV. Só que não para por aqui as nossas infecções sexualmente transmissíveis. E se você pegar um edital para você avaliar o conteúdo desse edital, dificilmente você vai encontrar um edital que não cobre as infecções sexualmente transmissíveis, porque ela é uma grande preocupação de saúde pública. Ela é uma preocupação do profissional da saúde, uma preocupação da sociedade. Existe todo um contexto aqui de protocolos, de orientações, de atualizações, e tudo isso pode ser cobrado na sua prova. Então, esse foi o motivo de nós colocarmos sífilis de uma forma tão detalhada, dividindo aqui os grupos de atenção, dividindo o bloco aqui que fala do tratamento, que fala da classificação, para que essa tua construção do aprendizado ela seja facilitada e você absorva de uma forma objetiva e que você consiga captar. Qual é a dica agora? Você terminou a parte do vídeo, você vai observar os seus tópicos que você anotou, porque qual foi a dica no início de tudo, todo o bloco? Fazer o seu estudo ativo, é você praticar o que você está ouvindo no vídeo, porque isso é muito importante. O resultado disso é o que? Potencializar o teu aprendizado. Eu lembro que quando eu estudava a prova na madrugada, eu assistia o vídeo, do vídeo eu fazia as minhas anotações e tópicos, depois eu revisava, eu buscava questões sobre o assunto e por último eu pegava os mapas mentais daquilo que eu sabia que eu tinha dificuldade de memorizar, ou então aquilo que tinha muito número, que eu poderia terminar confundindo. Então faça uma sequência de como que você vai estudar e coloque isso em prática. Eu vou dar um intervalozinho básico, não vou ficar por aqui, porque eu vou voltar com muito mais IST e nós vamos continuar treinando e potencializando esse aprendizado. Nada tão nosso quanto os nossos sonhos. Até breve.